Bora, Bolsonaro! É isso aí, mais um panelaço. Hoje é Dia Nacional de Agitação pelo Fora Bolsonaro. Mais de 70 mil mortes por Covid devido à sabotagem reiterada do Bolsonaro às orientações da ciência. Devastação da Amazônia completa. Milhões de pessoas sequer receberam ainda a primeira parcela do auxílio emergencial aprovado pelos partidos de oposição no Congresso Nacional. Vamos lembrar que Bolsonaro era contra o auxílio emergencial. Milhões de pessoas desempregadas, enfim, todas as razões para que a população possa no dia de hoje sair à sua janela, bater panela, protestar. Hoje em todo o país houve manifestações e nós estamos aqui no centro de São Paulo, nessa bela paisagem aqui, nessa vista maravilhosa aqui da Praça Roosevelt, no centro da cidade de São Paulo. Lembrando aqui, nos somando as milhares de janelas que hoje gritam fora Bolsonaro. Mais de 70 mil mortes, devastação completa da Amazônia, que está, enfim, levando a população mundial a protestar. Milhões de pessoas não receberam nenhuma renda para permanecer em suas casas. Sabotagem reiterada das orientações da ciência e diversos crimes de responsabilidade já cometidos e caracterizados, inclusive por inúmeros juristas. Nós protocolamos um pedido de impeachment pelos diversos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Também estamos exigindo aqui que o Tribunal Superior Eleitoral dê início ao julgamento da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão por muitos crimes. Pelo uso das fake news, está aí demonstrado mais uma vez, uso de Caixa 2, financiamento empresarial de campanha. Lembrando que até hoje a turma do MBL aí que apoiou o Bolsonaro, empresários do MBL, mostrando como é que funciona. Compra ilegal de dados, disparo em massa, que também é ilegal. Enfim, uma série de crimes que acabou influenciando o resultado das últimas eleições. Isso, portanto, o Tribunal Superior Eleitoral precisa julgar a chapa e precisa tomar ciência de que o povo brasileiro, a classe trabalhadora, as mulheres, a juventude, o povo pobre, a população negra, a classe trabalhadora, os setores médios, o pequeno, o micro e pequeno empresário. O governo já na primeira semana socorreu meia dúzia de banqueiro com 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Já milhares de micro e pequenos empresários que geram emprego nesse país estão desesperados, estão na quebradeira completa. E o Brasil vai entrando numa crise sem precedentes e é por isso que milhões de pessoas exigem fora Bolsonaro, para que o povo brasileiro possa, enfim, definir os rumos do nosso país e não ficar submetido a um governo completamente, enfim, que joga a população à própria sorte. Foram sabotagens reiteradas às orientações da ciência, da medicina, e por isso o Bolsonaro é responsável pelas mais de 70 mil mortes que tragicamente no dia de hoje já se registra. Um absurdo, e nós não podemos
enfim, naturalizar essa situação, porque não é um número, são milhares de vidas, de mulheres e homens, de pessoas que deixam seus familiares e tragicamente morrem em função da sabotagem realizada pelo governo federal às orientações da ciência. É importante também, você que é aqui de São Paulo, você está acompanhando aqui também as ações do governador João Dória e do prefeito Bruno Covas, que também, apesar de falarem bonitinho na televisão, tem colocado o lucro de uma pequena minoria de grandes empresários acima da vida de milhões e milhões de pessoas. Portanto, é muito importante que a população da cidade de São Paulo se atente para o que está acontecendo. A população do estado de São Paulo atente para o que está acontecendo, para o que o governador Mário Covas e para o que o prefeito Bruno Covas, na verdade, o governador João Dória e Bruno Covas estão fazendo aqui na capital paulista. Lembrando que hoje a manifestação aqui pela Fora Bolsonaro é uma manifestação nacional e que, portanto, nós vamos aqui transmitir para você. Importante você que está interagindo conosco aqui, já na página, comente aqui, enfim, diga suas razões para que a gente, enfim, possa caçar o mandato de Bolsonaro, fazer um grande movimento pelo fim desse governo genocida, um governo que atenta contra a vida, atenta reiteradamente contra a democracia, né? Insufla o ódio em nosso país, um governo que não tem compromisso com a vida de milhões de pessoas, não tem compromisso com a economia popular, não tem compromisso com a democracia, não tem compromisso com a soberania nacional, não tem compromisso com o país, não tem compromisso com você, que é trabalhador, que é trabalhadora, não tem compromisso com quem está na informalidade. O auxílio emergencial que foi votado por força e obra dos partidos de oposição, enfim, o Bolsonaro só queria R$200, né? Queria colocar, como disse o seu Paulo Guedes, uma granada no bolso do povo brasileiro. É por isso que nós estamos aqui hoje protestando. Mais de 70 mil mortes, desemprego campeando, milhões de pessoas não receberam sequer a primeira parcela do auxílio emergencial, quebradeira das microempresas, devastação da Amazônia, que está demonstrando aí o mundo estarrecido com o que está sendo feito na Amazônia. E o ministro do Meio Ambiente deixou muito claro, né? Aproveitar a pandemia para abrir a porteira, passar a boiada, destruir tudo o que puder, enfim, a serviço do capital financeiro, a serviço do agronegócio, a serviço das mineradoras, a serviço daqueles que apostam na destruição ambiental para engordar suas fortunas já bilionárias. É por isso que nós estamos aqui hoje demonstrando aqui para você, você que mora aqui na periferia de São Paulo, Santo Amaro, Grajaú, enfim, Campo Limpo Paulista, São Miguel Paulista, lá na Zona Leste, Itaquera, Guaianazes. Estou vendo aqui a turma nos acompanhando lá de São Miguel, de Guaianazes, São Mateus, enfim, Parque do Carmo, que mais aqui que eu estou vendo? A turma aqui de Tatuapé, Itaquera, de novo, São Mateus, São Miguel Paulista, Cidade Tiradentes, também temos gente aqui de Cidade Tiradentes acompanhando. Aqui a turma da região central, claro, Aclimação, Vila Mariana, Ipiranga, enfim, lá da Zona Norte também estou vendo aqui a turma lá do... Enfim, como é que é aqui que eu não estou... Pois é isso, pessoas de várias regiões da nossa cidade, lembrando aqui da importância de lutar pelo fora Bolsonaro e de combater também os governos entreguistas, os governos neoliberais de Covas e Dória. Ainda que a gente saiba que a luta principal nesse momento é o combate ao governo Bolsonaro, a sabotagem que ele faz às orientações da ciência. O Brasil é o país que menos testou, que menos testes fez
Enfim, vamos mostrar aqui o Brasil, país que menos realizou o teste de sua população e portanto, a dificuldade de combater a pandemia. É isso, fora Bolsonaro e Mourão. Vamos aqui, eu peço que você que já está nos assistindo, comente, compartilhe, abre uma sala de retransmissão, é isso que fala, André? Uma sala de retransmissão, leva essas imagens aqui, a nossa mensagem também, porque a nossa luta contra o Bolsonaro tem conteúdo, tem razões, tem todos os motivos, crimes tipificados, crimes de responsabilidade e que, portanto, a gente chama você aqui da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, de todo o país, a compartilhar a nossa transmissão ao vivo aqui, correto? Você pode comentar, é importante comentar, compartilhar, abrir novas salas, enviar para os outros grupos de Facebook, WhatsApp. Lembrando também que essa nossa página, enfim, nós temos feito várias postagens de conteúdo, várias entrevistas, e a gente convida você a curtir a página, seguir a página, acompanhar as nossas publicações, ver os nossos posicionamentos, acompanhar as lutas dos movimentos sociais, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular, que hoje, enfim, e da Frente pelo Fora Bolsonaro, uma frente nacional que hoje realiza mais essa manifestação, mas em todo o país aconteceu manifestações virtuais hoje ao longo do dia. Lembrando também que no próximo domingo aqui em São Paulo nós teremos um ato interreligioso com a participação de lideranças católicas, evangélicas, de religiões africanas, religiões, enfim, setores judeus, também árabes, todas as religiões, os líderes das religiões que, enfim, se pautam pela vida, pela defesa dos interesses do povo, pelo amor, pela solidariedade, pela fraternidade. Os líderes religiosos também estão chamando aqui, fora Bolsonaro, e vamos ter um ato interreligioso no domingo, às 14 horas, e nós vamos transmitir para vocês também. Convido a todos para assistirem. E, portanto, peço que você compartilhe aqui. Nós estamos num lado aqui que está muito alto, né? Tem bastante gente batendo panela aqui na nossa região. Vamos tentar depois ir para o outro lado. E é isso, vamos aqui mostrando as imagens e pedindo também para você compartilhar a nossa publicação, para você comentar aqui porque que você também defende o Fora Bolsonaro e também somar nas lutas aqui somar nas lutas em defesa do pagamento do auxílio emergencial para toda a população até dezembro. Precisa, enfim, adiar o pagamento do auxílio emergencial e precisa socorrer as micro e pequenas empresas. São milhares de micro e pequenos empresários completamente desesperados, fechando as portas, demitindo. Isso não é possível mais. Praticamente todos os países que controlaram a pandemia fizeram política de transferência de renda, repassaram dinheiro para a população que está na informalidade, socorreram, enfim, as micro e pequenas empresas, garantiram renda para toda a população permanecer em suas casas. E é por isso que a Argentina apresenta um número de mortes aí em torno de 1000, enquanto aqui nós já perdemos mais de 70.000 vidas, 70 vezes mais que os nossos vizinhos aqui da Argentina. Um absurdo isso. Isso é resultado da sabotagem reiterada que fez o seu Jair Bolsonaro, a milícia de Jair Bolsonaro, que quer implantar o caos no nosso país e que só sabem governar desse jeito, destruindo, jogando caos, levando o país ao desespero. Nós não podemos continuar
com Jair Bolsonaro. O Brasil não aguenta 4 anos de destruição nacional e nós não podemos seguir naturalizando as mortes. Nós já estamos com 70 mil mortes e é preciso adotar uma política, enfim, de transferência de renda, de garantia de renda para toda a população poder permanecer em suas casas, porque senão só os setores médios, só a classe média e os ricos, claro, os ricos, enfim, como dizia o Maringoni ontem, o vírus chegou no Brasil de avião, agora ele caminha a pé nas periferias, nas vielas, nas favelas, e o nosso povo pobre das favelas está completamente submetido ao adoecimento, à contaminação, sem falar da nossa população em situação de rua, que não houve nenhuma política de assistência, de acolhimento. Milhões de pessoas que têm direito a receber o auxílio emergencial. Mais de 17 milhões de pessoas pediram e estão em reanálise. São pessoas que pediram a primeira vez, pediram a segunda vez, estão em reanálise. E mais 2 milhões de pessoas que ainda estão em análise, ou seja, 19 milhões de pessoas que precisam do auxílio emergencial não recebeu sequer a primeira parcela. Por isso, nós chamamos você a se somar nessa luta. Por fora Bolsonaro, pela defesa de renda e recursos para toda a população se proteger do vírus, por uma política de transferência de renda para as micro e pequenas empresas, 1 trilhão e 200 bilhões que o governo deu para meia dúzia de banqueiros, dava para socorrer todas as microempresas do país, dava para pagar o auxílio emergencial para milhões de pessoas por anos e anos a fio, e ele numa tacada só deu essa grana para os banqueiros, enquanto o dono do mercadinho, da farmácia, da quitanda, da lojinha, você que vende bala no trem, está lascado. E, enfim, a população pobre desse país tem que sair todos os dias para buscar renda, porque ganha de manhã para comer à noite. E o que coloca os trabalhadores dos setores essenciais aí, o pessoal da saúde principalmente, do transporte e até da segurança em completa desproteção, porque quanto mais o vírus se propaga, quanto mais gente leva o vírus, mais os profissionais da saúde estão submetidos, enfim, à contaminação. O Brasil é campeão de morte e contaminação de profissionais da saúde. Nós já tivemos, segundo a Articulação dos Povos Indígenas, mais de 440 indígenas mortos pela Covid. E nós sabemos que quem está morrendo é a população das periferias, é a população negra, é a população pobre, a população mais lascada desse país, que carrega desigualdades sociais históricas, a vida inteira de desigualdades sociais, deixando milhões e milhões de pessoas, enfim, e nesse momento da pandemia, completamente desprotegido. Não dá mais. É muito importante que você também se mobilize, que você vá para a sua janela, bata a panela, grite, converse com você conhecer, faça vídeos, bote no Facebook também, compartilhe os vídeos, faça você também os vídeos, compartilhe, claro, os nossos vídeos aqui, que a gente tem feito vários postagens muito importantes. Então esse é um dia de agitação, de mobilização, de mostrar que o povo brasileiro não está satisfeito e que o povo brasileiro não vai morrer calado. Mais de 70 mil mortes, milhares de pessoas já perderam seus entes queridos, perderam amigos. Todos os dias a gente fica sabendo de amigos, conhecidos, enfim, que estão perdendo a vida, e isso não é mais possível. E além da pandemia, da crise econômica, vamos lembrar que a crise econômica é anterior, à pandemia. E nós estamos aí, nós vimos que o IBGE divulgou nas últimas semanas a pesquisa nacional por amostra de domicílios e que acusou aí um desemprego recorde.
milhões e milhões de pessoas sem nenhuma renda para passar durante essa pandemia. Então nós não podemos seguir admitindo o Brasil que não faz testes, enfim, que não centraliza os leitos da UTI, do setor privado e do setor público, que não tem uma política de coordenação nacional de enfrentamento à Covid e a responsabilidade, portanto, das mais de 70 mil mortes que tragicamente nós atingimos hoje é do seu Jair Messias Bolsonaro, do seu governo genocida, da sua ação deliberada de provocar o caos no país. Então nós vamos aqui mostrando para você essa bela imagem aqui do centro de São Paulo. Nós são diversos prédios, a turma sai à janela para gritar fora Bolsonaro, sim, e para defender medidas emergenciais. Vocês viram aí na nossa página, quem tem acompanhado a nossa página, eu convido você a observar o lançamento da plataforma emergencial da Frente Povo Sem Medo e da Frente Brasil Popular, com diversas medidas econômicas para garantir renda, emprego, alimentos. É preciso financiar e investir pesadamente na agricultura familiar, porque senão o que nós vamos ter é uma inflação de alimentos no final do ano, os preços vão disparar. E, portanto, um conjunto de medidas para gerar emprego, para gerar renda, para garantir a renda da população, para manutenção dos pequenos negócios, para que o país possa enfrentar a pandemia e sair preservando vidas, preservando a economia popular que está num desespero completo. Chega de crimes de responsabilidade, chega de fake news. Estamos vendo aí quais são os métodos que o bolsonarismo usa para enganar o nosso povo, mas a grande maioria da população, pelo menos mais de 70%, já se deu conta que Bolsonaro é o principal obstáculo ao enfrentamento da pandemia, da crise econômica, da crise social, da crise política e da própria crise ambiental agora que a gente está vendo a boiada passar na devastação da Amazônia. Devastação, queimada, desmatamento. O próprio vice-presidente da República, Mourão, dizendo que tem que reduzir o desmatamento para um índice aceitável. O único índice de desmatamento aceitável é desmatamento zero. Queimada zero na Amazônia, desmatamento zero, preservação ambiental, preservação da floresta, preservação dos bens naturais que nós ainda temos. Portanto, é fora Bolsonaro, pela abertura do pedido de impeachment. Não adianta nada o Bolsonaro comprar o Centrão, os deputados e senadores do Centrão, tá aí os partidos do Centrão abocanhando cargos, abocanhando orçamentos bilionários para blindar os crimes do seu Jair Bolsonaro, para sentar em cima do pedido de impeachment, né? Além do que, Bolsonaro tudo faz para impedir a Polícia Federal de investigar os seus crimes. Tem um procurador-geral que, na verdade, é um defensor geral do governo, esse Aras aí, um picareta, um defensor geral do governo genocida e miliciano de Jair Bolsonaro. É isso, essa imagem do centro de São Paulo, marcando hoje aqui também o centro de São Paulo, também participando do Fora Bolsonaro, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa da garantia da renda para toda a população, em defesa dos empregos, em defesa da garantia das micro e pequenas empresas. Não dá para aceitar um governo que socorre com trilhões, meia dúzia de banqueiros e deixa milhares e milhares de pequenos negócios, de pequenos empresários na falência completa, no desespero e no endividamento. É isso, é o povo brasileiro se mobilizando. Eu peço que você compartilhe essa nossa transmissão ao vivo, comente, envie para os seus amigos, enfim,
abra uma sala de retransmissão, compartilhe nos outros grupos e curta essa nossa página aqui no Facebook, as nossas outras redes sociais. Enfim, acompanhe as nossas publicações, você verá ali diversas postagens todos os dias, tratando da vida do nosso povo, das lutas necessárias, da importância da luta pelo Fora Bolsonaro. Você verá lá que a gente, enfim, protocolizou o pedido de impeachment no Congresso Nacional. Temos feito diversas campanhas em defesa da vida, em defesa da democracia. Temos participado da campanha Brasil pela Democracia, Brasil pela Vida, que é uma frente unitária em defesa da democracia. Temos participado de todas as iniciativas unitárias que defendam a democracia, defendam os direitos do povo, defendam o direito à vida, a emprego, à renda e as garantias nesse momento para enfrentamento da pandemia. E também fazemos parte aí dessa grande frente de várias organizações pelo Fora Bolsonaro que hoje patrocinam um dia de mobilização e agitação em todo o país para abreviar o quanto mais o mandato desse governo genocida, o pai dos milicianos, aí, o pai da família. É um governo que nada faz para atender o seu povo, um governo, ao contrário, que tudo faz para sabotar as medidas necessárias de enfrentamento à pandemia e de enfrentamento à crise econômica, porque não adianta enfrentar a pandemia sem enfrentar a crise econômica, sem transferir renda para a população, sem transferir renda para a micro e pequena empresa. E não adianta dizer que não tem dinheiro. Tem dinheiro sim, todo mundo viu o dinheiro aparecendo rapidinho na hora da necessidade. Está aí, principalmente 1.217 bilhões de reais. É dinheiro que ninguém faz ideia do quanto significa isso. Seria suficiente para pagar, enfim, manter todas as empresas, microempresas por um ano, pagar auxílio emergencial para milhões de pessoas, e o Bolsonaro deu essa grana para meia dúzia de banqueiros. É um absurdo, e é por isso que nós não vamos deixar de lutar para abreviar o mandato desse governo. E também, além de denunciar Bolsonaro e lutar pelo Fora Bolsonaro, nós lembramos aqui que o prefeito Bruno Covas, apesar de fazer discurso bonitinho na televisão, também está colocando o lucro de meia dúzia de grandes empresas acima do direito à vida, acima do combate à pandemia, acima do interesse do povo brasileiro, das microempresas, da grande maioria do povo brasileiro. Nós sabemos que a imensa maioria do povo brasileiro é um povo batalhador, precisa, nesse momento, ter políticas públicas de proteção à vida, à saúde, enfim, e também à economia popular. Nós estamos aqui, agradecemos quem está acompanhando, pede também que curta essa nossa página, siga aqui as nossas publicações, enfim. E a gente tem feito aí diversas entrevistas, Essa semana nós conversamos com o coordenador geral da campanha pelo Direito Nacional à Educação para debater o Fundeb, que está sendo discutido nesse momento no Congresso Nacional, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Pública. Temos defendido a revogação da Emenda Constitucional 95, para permitir investimentos vigorosos na saúde pública. E a situação de desemprego que está na nossa cidade de São Paulo, nós defendemos a imediata instalação de frentes de trabalho para incorporar toda essa mão de obra que está desesperada nas periferias. Tem que ter frente de trabalho, tem que ter emprego para essa turma, né? Tem que ter passe livre para o desempregado, tem que ter creche para as mães, enfim, tem que ter um conjunto de política, retomada das obras paradas, precisa gerar emprego, principalmente quando passar a pandemia, mas isso precisa iniciar um processo de preparação
para que a gente possa combater o desemprego. Não tenha dúvida nenhuma, a cidade de São Paulo já é hoje a cidade que tem o maior número de desempregados em todo o mundo. Não há nenhuma cidade no mundo inteiro que tenha mais pessoas desempregadas que na cidade de São Paulo. E a gente precisa fazer esse debate com seriedade, com determinação, para socorrer a vida das pessoas, para não deixar o nosso povo morrer à míngua. Fora Bolsonaro e Mourão, pela instalação do processo de impeachment, imediatamente, que o senhor Rodrigo Maia, os deputados do Centrão precisam sair, enfim, de cima do processo de impeachment que nós protocolamos, e que também o Tribunal Superior Eleitoral inicie com seriedade o julgamento da chapa Bolsonaro e Mourão pelo uso das fake news, pela compra ilegal de dados, pelo Caixa 2, pelo financiamento empresarial de campanha, por diversos crimes de responsabilidade cometidos por Jair Bolsonaro. Lembrando que ainda hoje, né, a Polícia Federal, o Judiciário, está aí encontrando várias das medidas ilegais de Bolsonaro na utilização de fake news, nessa rede de robô para enganar o povo, para enganar a população brasileira. Levaram fake news, disparo em massa, sem dizer desse bocado de empresário bilionário que apoia esse projeto. É isso, peço que você aqui curta as nossas páginas, acompanhe as nossas publicações e nós vamos mostrando aqui. A turma continua ali batendo, André. Só mostrar um pouquinho. Acho que é importante, enfim, essa manifestação de hoje. Hoje é um dia de agitação nacional nas diversas regiões do país, mas aqui em São Paulo, fundamentalmente aqui na capital, em diversas regiões da cidade, a população colocou pano preto na janela, bateu panela agora à noite, trabalhadores realizaram assembleias nos locais de atividades essenciais, numa manifestação num dia importante de unidade do nosso povo pelo Fora Bolsonaro. Lembrando que no próximo domingo agora, às 14 horas, nós vamos fazer uma nova transmissão ao vivo, uma nova live, durante, enfim, o ato interreligioso que vai envolver as diversas lideranças das diversas religiões, de todas as matrizes, e lideranças religiosas que têm compromisso com a vida, que têm compromisso com a verdade e que, portanto, não podem apoiar esse governo genocida. Portanto, peço você aqui, compartilhe a nossa publicação, enfim, interaja com a nossa página, convide seus contatos a conhecer a nossa página, envie as nossas postagens e seguimos na luta para interromper o mandato de Jair Bolsonaro. O Brasil não aguenta 4 anos de destruição e mais do que isso, né? Nós precisamos de políticas emergenciais de atendimento à população, de transferência de renda, para que a gente possa fazer e ter uma quarentena real. Nós estamos desde março nesse vai, não vai, e a população fica sem renda em casa, sai às ruas e mais de 70 mil mortes. Nós não podemos naturalizar isso e se seguir nessa toada, nós sabemos que nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Enfim, isso não é possível mais. 1000 mortes por dia, daqui a um mês nós podemos chegar, se essa coisa não embicar para baixo, nós podemos chegar a 100 mil pessoas mortas. Que absurdo, é um genocídio e nós não podemos admitir e naturalizar isso. É preciso um basta, é preciso que você e toda a população consciente do que está acontecendo no Brasil haja. Nós temos dificuldade, não podemos sair às ruas, não podemos ficar saindo às ruas, mas é muito importante usar as redes sociais, usar de todos os meios para dialogar com a população, enfim, porque o Brasil não pode ser destruído, o seu povo não pode ser jogado à própria sorte e a economia não pode entrar num buraco sem saída. Vamos lembrar que a crise econômica que o país já está passando é brutal e o que vem por aí, se não tiver uma mudança radical, é muito grave.
será a maior crise de toda a história. E é possível ter políticas públicas, é possível agir com política monetária, com política fiscal, com emissão de moedas, enfim, um conjunto de instrumentos que o governo tem de política econômica, de política fiscal, de política monetária, que vários países estão adotando. Isso é a prática de vários países, na Argentina, nos Estados Unidos, na Europa, aqui na América Latina, em todos os lugares do mundo, a maioria dos países que tiveram sucesso no enfrentamento à pandemia foi utilizado, enfim, a ação do Estado para esse combate. Então eu agradeço você que participou aqui, nós vamos encerrando, a turma quer ver também o Jornal Nacional, enfim, os noticiários aí, queremos acompanhar a situação da Covid, mas eu agradeço quem acompanhou, compartilhe, siga a nossa página, enfim, faça essas nossas postagens chegar para mais gente. Te agradeço, uma boa noite, agradeço também aqui o André que nos cedeu aqui o apartamento dele aqui na Praça Roosevelt, nessa bela imagem. O André é nosso companheiro, um grande companheiro. Vamos aqui mostrar o André, que também está muito protegido aqui. Enfim, é isso. Uma boa noite. Fora Bolsonaro e Mourão, em defesa da vida, em defesa da democracia, em defesa dos empregos, do direito e para que toda a população possa se proteger. Grande abraço. Fora Bolsonaro. Vamos seguir juntos e vamos buscar mudar o curso dessa tragédia que quer nos impor o governo da extrema-direita. Fora Bolsonaro e Mourão, mas também combatendo os privatistas, os entreguistas, aqueles que só pensam no lucro das grandes empresas. Um grande abraço, te agradeço a quem compartilhou, seguimos juntos.